E então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, versículo 34. Com as palavras de Jesus aos discípulos e à multidão, somos saudados neste quarto domingo após a Epifania de Jesus Cristo. Essas palavras de Jesus nos chamam ao discipulado integral com Ele, ou seja, a uma caminhada diária com o nosso Mestre Jesus Cristo. Eu afirmo para vocês que o nosso encontro hoje será um encontro muito abençoado. E afirmo isso na certeza de que este encontro é realizado no nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para louvarmos cantando o próximo hino que será projetado. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu falo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Testemunho o amor de Deus, que o meu falar a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Este Deus que está entre nós e nos chama ao discipulado, nos capacita também para nós realizarmos esta tarefa. Oremos ao nosso Deus. Querido e bondoso Deus, te somos gratos por podermos nos reunir em seu santo nome. Obrigado por nos chamar a caminhada contigo e dar-nos com que esse encontro contigo nos fortaleça e nos impulsione a sermos verdadeiros discípulos. Por Cristo Jesus. Amém. Quando temos um encontro com Deus, nós somos confrontados com a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nos encontrarmos com Ele, quando nós fazemos isso, precisamos reconhecer os nossos pecados. Somos chamados à caminhada com Cristo, mas muitas vezes nós nos desviamos dos seus caminhos e queremos seguir a nossa própria vontade. Somos chamados, como os discípulos, a servir a Deus e ao próximo, mas tantas e tantas vezes olhamos apenas para o nosso próprio umbigo, para nós mesmos. Somos chamados a proclamar a boa nova, mas muitas vezes a nossa vida não condiz com aquilo que pregamos, com aquilo que nós falamos. Em forma de oração, convido a todos para confessarmos os nossos pecados, cantando o próximo hino, Se Sofrimento Te Causei, Senhor. Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não
nosso pecado pesa sobre nós e nos afasta da presença de Deus. Mas por meio do sangue de Jesus Cristo, posso lhes anunciar que aquele que confessou seus pecados de todo o coração, Deus é fiel e justo para lhe perdoar e lhe purificar de toda a injustiça. Amém. Queremos agora aquietar a nossa alma e nos concentrarmos para ouvir e meditar na Palavra de Deus, que será anunciada a nós por meio da pregação, conduzida pela minha querida esposa, Paola Alexandra Milbauer Teixeira. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós também nesse momento, também aí no lugar onde você está. E eu quero iniciar a mensagem de hoje com uma pergunta muito simples e muito fácil de ser respondida. Infelizmente eu não posso ouvir a resposta de vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão acertar a resposta para essa pergunta. Olhando nas figuras que eu estou colocando aqui, eu quero que vocês me respondam. Quem deve vir à frente? A carroça ou o cavalo? Olhando para essas figuras, eu quero que vocês me respondam. Quem precisa estar na frente de quem? O cavalo na frente da carroça ou a carroça na frente do cavalo? Vocês devem estar pensando assim, que pergunta é essa que a Paola está fazendo? Afinal, todo mundo sabe que o cavalo precisa estar à frente da carroça, não é mesmo? É uma resposta muito fácil e por isso que eu disse que eu tenho certeza, mesmo não ouvindo a sua resposta, que você acertou. E a questão é muito óbvia. Essa pergunta e essa resposta, ela é óbvia. Afinal, se o cavalo não estiver à frente da carroça, o que acontece? A carroça simplesmente não sai do seu lugar. Ou seja, a carroça ela não consegue cumprir com o seu objetivo. A carroça precisa que o cavalo esteja puxando, que o cavalo esteja à frente. Mas certo, o que essa pergunta tem a ver com a nossa mensagem? Para isso eu preciso fazer outra pergunta e outro questionamento. É muito simples nós respondermos que o cavalo deve vir à frente da carroça. Mas por que quando nós falamos de vida de fé, quando nós falamos em atitudes de fé, essa atitude de colocar o cavalo na frente da carroça não é tão óbvia? Vou explicar. Por que quando nós falamos a respeito de seguir a Jesus Cristo, essa atitude de colocar Jesus à frente da nossa vida, de colocar cavalo na frente da carroça, se torna tão difícil de realizar? Queridos, é nessa perspectiva que nós hoje somos convidados a ler o nosso texto e a entender o que esse texto bíblico tem para a minha vida e para a sua vida. Por isso eu quero convidar para que você se achegue aí num lugar bem confortável na sua casa. Quero convidar para você pegar a sua Bíblia e ler comigo a passagem do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 até o 43. Evangelho de Marcos, capítulo 5, 21 ao 43. Faço a leitura na versão de NVI. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou incessantemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus
foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali, no meio da multidão, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Porque pensava, se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Até aqui o texto da nossa reflexão de hoje, o texto da nossa meditação. Queridos de casa, também queridas, no relato que nós acabamos de ouvir, que nós acabamos de ler juntos, a gente encontra a história de dois personagens e o seu relacionamento com Jesus. É claro que aparecem mais personagens ao longo dessa história, mas os personagens principais aqui que eu quero ressaltar hoje é Jairo e a mulher hemorrágica. Alguns, eles distinguem a história desses dois personagens e separam a história de Jairo com a história da mulher hemorrágica. Mas hoje nós queremos analisar essa história juntos, porque nós vamos perceber que o autor desse texto, que Marcos, ele tem uma intenção bem clara quando ele entrelaça a história desses dois personagens. E ele conta essa história junto em um só relato. Dessa forma, você e eu hoje nós vamos estudar esse texto por meio de 3 pontos. E esses 3 pontos, eles vão sempre fazer a comparação entre Jairo e a mulher hemorrágica. Nós vamos sempre evidenciar as semelhanças e as diferenças entre esses
personagens. E eu convido você a seguir aí comigo, não sai desse vídeo, para que você possa entender mais sobre esses dois personagens e saber o que essa história tem a ver com o cavalo e a carroça. Antes de mais nada, nós precisamos entender quem são esses personagens que o texto nos traz. Nós precisamos conhecer melhor os personagens da nossa história. Primeiramente, o texto nos diz que temos Jairo, nosso primeiro personagem. Quem é Jairo? Isso, você pode sempre fazer essas perguntas enquanto lê a sua Bíblia para te ajudar a entender os textos. Então, voltamos para o texto e a gente vai perceber que Jairo era um dos dirigentes da sinagoga. Essa é uma informação muito importante, porque através disso a gente consegue entender qual é a responsabilidade de Jairo, o que Jairo fazia. Quando nós dizemos, quando Marcos ele aponta que Jairo era o chefe da sinagoga, isso significa que Jairo ele era responsável pelos serviços religiosos da sua época. Ele era responsável pelos serviços religiosos no sábado. E ele também era responsável naquela época, né? Estava tudo muito ligado, igreja com área civil, digamos assim. E Jairo ele era responsável também pela escola e o tribunal de justiça durante a semana. Então Jairo, ele era um homem de grande prestígio social. Afinal, aquilo que ele fazia, as suas responsabilidades eram muito importantes diante da sociedade judaica. Ele tinha um status social muito superior às outras pessoas que estavam na multidão. Estamos falando que Jairo, ele era uma pessoa assim muito prestigiada. Se ele era responsável pelos serviços religiosos, hoje, em 2021, talvez ele seria aquela pessoa que tem alguma função na igreja. Talvez um diácono, talvez um ministro, talvez um presbítero. Ele tinha uma função religiosa muito importante. Esse é o nosso primeiro personagem, mas agora nós precisamos olhar para outra personagem dessa história, a mulher hemorrágica. Se de um lado nós temos Jairo, agora nós precisamos olhar para a mulher. E essa mulher, ela não tem nome. Primeira diferença nesse relato é que Jairo tem um nome, mas essa mulher, ela não tem um nome. Ela é designada como uma mulher hemorrágica, ou seja, uma mulher que sofria de hemorragia, né? Algumas Bíblias elas vão traduzir diferente, elas vão dizer que é uma mulher que possuía fluxo de sangue. Ou seja, queridos, era uma mulher que estava menstruando continuamente por 12 anos. Vocês já imaginaram o que isso significa? Eu acredito que você, mulher que está assistindo aí da sua casa, aí do lugar onde você está, consegue entender melhor o que significa o sofrimento dessa mulher. Passar 12 anos com uma hemorragia constante. Porém, o sofrimento dessa mulher, o sofrimento dessa personagem que nós temos aqui no texto, ele não é só um sofrimento físico, mas ele vai além disso. Quando a Bíblia traz essa informação, ela quer ir além desse sofrimento físico, mas ela quer nos dizer e nos informar sobre o status social que essa mulher possuía naquela época. E para isso a gente precisa conhecer um pouquinho das leis judaicas, para a gente entender qual é o status social dessa mulher. Por isso que hoje, na leitura bíblica, nós lemos o texto de Levíticos 15 a 25. Toda vez a leitura bíblica, ela complementa a nossa mensagem. E lá na leitura bíblica, relembrando o que nós lemos, talvez você pulou o vídeo, diz assim:
Levíticos 15, 25. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, que é o caso da nossa personagem, que é o caso dela por 12 anos, o texto continua, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Queridos, ser alguém impuro naquela época é ser alguém excluído da vida social e da vida religiosa. Uma pessoa impura não pode tocar em outras pessoas, porque tudo aquilo que ela encosta, ela impurifica, ela torna impuro. Isso significa que essa mulher, além desse sofrimento físico, ela é uma mulher excluída da vida social e da sua vida religiosa. Olha a diferença. Enquanto Jairo, ele lidera a sinagoga e ele tem esse status social, ele está dentro da sinagoga, aquela mulher, ela não podia nem mesmo pisar dentro de uma igreja, digamos assim. Ela não poderia encostar em nada, porque tudo aquilo que ela encostasse ficaria impuro. Mas, queridos, Jesus não faz distinção desses personagens. Ele não os qualifica de acordo com o seu status social. Mas nós vamos perceber que para cada um deles, independente da sua situação física, independente do que está acontecendo com eles, ele tem um plano muito especial para cada um deles, assim como ele tem um plano muito especial para mim e para a sua vida. E nós chegamos agora para o segundo ponto da nossa pregação, e nós precisamos se atentar aos versículos 22 e 33 desse texto que nós lemos. Nesses versículos nós podemos observar que os personagens eles possuem uma atitude em comum. Eles possuem uma atitude em comum que a gente verifica por ter o mesmo verbo. No versículo 22 diz que, ao ver Jesus, Jairo prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, pedindo o auxílio de Jesus. Enquanto que no verso 33, a gente vai perceber agora a mulher. Ela, sabendo já o que tinha acontecido, depois de ter tocado em Jesus, ela prostrou-se aos pés de Jesus e tremendo, diz a Bíblia, e temendo, contou-lhe tudo o que havia acontecido. Aqui nós temos o mesmo verbo, a mesma ação para os dois personagens. Ambos, Jairo e a mulher hemorrágica, se prostram diante dos pés de Jesus. Mas, apesar deles terem a mesma atitude, os personagens, eles apresentam motivações bem diferentes para se prostrar a Jesus. Jairo, ele chega diante de Jesus e ele se prostra diante de Jesus, e é o que o texto indica, da maneira como ele foi construído, de que ele se prostra como uma atitude para ganhar o favor de Jesus. Não em reconhecimento de quem é Jesus, mas sim para ganhar o favor de Jesus. É como se Jairo chegasse para Jesus e dissesse: Jesus, por favor, olha para mim, veja quem eu sou. Eu sou o dirigente da sinagoga, olha o meu status. Olha a minha atitude de prostrar-se aos seus pés. Olha tudo que eu faço na igreja. Olha tudo que eu já fiz para o teu reino. E me ajuda. Me ajuda e faça, por favor, o que eu preciso. Eu preciso da sua ajuda. Enquanto que, por um outro lado, a mulher hemorrágica, a mulher impura, a mulher que não pode nem mesmo pisar na igreja, ela chega diante de Jesus, por trás de Jesus, toca em Jesus, e depois de experimentar o seu poder, a Bíblia diz que, com temor e tremor, ela se prostra diante de Jesus. E isso quer dizer, queridos, que
esse temor que Marcos acrescenta, né, dessa ação da mulher, demonstra um reconhecimento da sua indignidade diante de Jesus. Essa mulher, ela se prostra como um sinal da sua reverência ao rei. Ela reconhece o seu lugar e ela reconhece quem está diante dela. Sabe, aqui nós também precisamos perguntar sobre as nossas vidas e deixar com que o Espírito Santo questione o nosso coração. Como que eu e você temos chegado diante de Jesus? Será que quando nós chegamos na presença de Jesus, a gente reconhece e consegue reconhecer a nossa indignidade e a nossa incapacidade diante dele? Será que nós conseguimos reconhecer a sua realeza? Conseguimos reconhecer a sua autoridade sobre as nossas vidas? Ou então, será que assim como Jairo, nós muitas vezes nos achamos no direito de comandar a Jesus, de estar à frente de Jesus? Essas perguntas, elas nos levam para o terceiro ponto dessa pregação: o caminho com Jesus. Sabe, a forma como esses personagens, eles compreendem Jesus, a forma como eles enxergam a Jesus, como eles reconhecem diante dele, vai determinar a maneira como esses personagens caminham com esse Jesus. Ambos aqui caminham com Jesus. Nós temos essa semelhança entre eles. Os dois estão caminhando com Jesus. Mas, assim como nos outros pontos, a gente vai perceber uma diferença quando nós olhamos para a forma como esses dois personagens caminham com Jesus. E essa semelhança e essa diferença, ela não está assim tão escancarada. É preciso ter uma leitura atenta a esse texto para que a gente possa identificar. E para isso, tem uma ferramenta muito legal, que é o grego, né? O grego pelo qual foi escrito o Novo Testamento, ele deixou aqui a pista de entender melhor o que o autor queria dizer com essa caminhada. Lá no versículo 24, o evangelista Marcos, ele menciona que após Jairo pedir a ajuda de Jesus, Jesus o acompanhava. Olha só, olha um detalhe. Lá no 24 diz que Jesus o acompanhava. Em outras versões diz que Jesus foi com ele. E nesse detalhe do texto, nós podemos ir além e entender que Jairo, ele entendeu Jesus como apenas um recurso médico que poderia curar a sua filha. Mas por que? Você pode se perguntar. Ele veio até Jesus, ele pediu a ajuda de Jesus. Por que tu está falando isso? Sim, queridos. Jairo, ele vem até Jesus, ele reconhece Jesus. Mas a forma como esse texto foi construído e o que esse versículo 24 nos diz, ele indica que Jairo, ele foi à frente. Jairo foi à frente de Jesus. Jairo, ele continuava tomando as rédeas da sua vida, as rédeas do seu problema. Parecia que Jairo ainda precisava dizer o que e como Jesus devia fazer. Jairo precisava mostrar o caminho para Jesus e por isso ele foi à frente. E aí o versículo 24 diz que também uma grande multidão o seguia, não a Jairo, a Jesus. Uma grande multidão seguia a Jesus. Ou seja, a multidão ia atrás de Jesus e Jairo à frente. E aonde está essa mulher hemorrágica? No meio da multidão que estava atrás de Jesus. E a gente vai perceber que Marcos, ele deixa isso muito claro, porque lá no versículo 27, ele vai ressaltar a posição da mulher hemorrágica, quando diz que
a mulher chegou por detrás de Jesus e tocou nele. Essa posição da mulher diante de Jesus também aponta para a maneira que ela enxerga a Jesus. Essa moça que já havia passado na mão de vários médicos, diz a Bíblia, que já tinha gastado tudo, todas as tentativas que ela tinha. Ela foi até Jesus. Por isso, queridos, vocês precisam entender que se essa mulher ela enxergasse Jesus apenas como um médico, apenas como um curandeiro, como fez Jairo, ela com certeza não iria até Jesus. Aquela mulher impura, ela reconheceu que Jesus era muito mais do que um médico, porque nenhum médico tinha dado conta de a curar. Aquela mulher, ela reconheceu que Jesus era o próprio Deus. Jesus era o médico dos médicos. E por isso essa mulher andou atrás de Jesus. E aí a gente vai olhar para esse termo que fala que a mulher estava atrás. E a gente vai encontrar essa mesma palavra usada aqui por Marcos para descrever a maneira como Jesus chama os seus discípulos. E como Jesus adverte a Pedro lá em Marcos 8. Ele fala, para trás de mim, Satanás. Pedro quer dar uma de bonzão e Jesus manda ele para o lugar dele, atrás de mim. Com isso, Jesus está dizendo, Pedro, Jairo, deixa que eu controle a situação. Entregue a autoridade da sua vida nas minhas mãos. Deixe que o cavalo vá à frente da carroça. Quando a gente fala sobre isso, a gente precisa ser lembrados que essa é a nossa maior tentação na caminhada com Jesus. Ambos os personagens caminham com Jesus e eu acredito que nenhum de nós que está ouvindo essa mensagem abriria mão de andar com Jesus, de estar com Jesus. Mas há muitos momentos na nossa vida em que nós colocamos a carroça na frente do cavalo. Há muitos momentos onde nós nos colocamos à frente de Jesus e assim como Jairo, nós vamos à frente e Jesus nos segue. Mas, queridos, essa palavra ela pode nos ser dura porque ela nos mostra o quanto nós somos tolos ao colocar a carroça da nossa vida na frente do nosso Mestre Jesus. Mas ao mesmo tempo que ela nos mostra e nos revela o nosso pecado, essa palavra de Deus, ela também nos traz graça. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não deixou Jairo da maneira que ele estava. O texto continua. E enquanto Jesus falava com a mulher, o texto diz que vieram pessoas da casa de Jairo e anunciaram que a sua filha havia morrido. E agora? Para que continuar importunando o Mestre? Mas, queridos, o amor de Jesus e a misericórdia de Jesus vão muito além das nossas capacidades. Jesus olha para Jairo com amor e diz, Jairo, não temas, tão somente creia. Jesus olha para Jairo e diz, Jairo, para de olhar para si mesmo, para de olhar para suas capacidades, para de olhar para sua religiosidade exemplar, para de querer controlar a situação, de controlar as rédeas da sua vida e deixe que eu, o Mestre, vá à frente e que eu tome o controle da situação. E nesse sentido, queridos, eu e você, nós somos lembrados de que nós precisamos entregar as nossas vidas ao Senhor e deixar com que o próprio Jesus tome controle da nossa vida. Não só das situações que nós não damos contas, mas da situação e da caminhada da nossa vida.
Nós não precisamos mostrar a direção, assim como Jairo queria mostrar a direção. Jesus é que nos dá a direção e para isso Ele precisa tomar o controle das nossas vidas. Há poucos dias, há poucos domingos, nós celebramos e comemoramos o tempo da Epifania, o tempo onde nós celebramos a revelação de Deus. E com esse texto nós também somos lembrados que é na caminhada diária com esse Jesus, que é no deixarmos ser conduzidos por esse Jesus, seguir a Jesus atrás dele, não à frente, é que nós vamos conhecendo quem é esse Jesus. E conhecer a Jesus é conhecer o próprio Deus, isso é epifania, é conhecer o Deus encarnado e revelado em Jesus Cristo. E através dessa caminhada diária, com o nosso Senhor Jesus, a minha oração é que eu e você nós possamos ser lembrados e capacitados pelo Espírito Santo a permitir que o cavalo esteja sempre à frente da carroça. Ou seja, que nós possamos lembrar que o lugar de Jesus é à frente e que nós somos os seus seguidores. Tomar a cruz de Jesus, ou seja, estar sobre a autoridade de Jesus. Que Ele nos direcione, que Ele seja a autoridade na minha e na sua vida e que Ele possa conduzir as nossas vidas. Quem está na frente da sua vida? Você mesmo ou o Mestre? Que o Espírito Santo nos auxilie para que o Mestre esteja sempre à frente. Assim nós encerramos e assim nós acreditamos. Amém. Como resposta a esta palavra que nos foi anunciada, cantemos juntos o próximo hino como forma de louvarmos ao nosso Deus. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus na frente, Jesus o Rei onipotente. Atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto nunca mais. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é certa e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto nunca mais. Que Deus assim nos capacite a andarmos atrás de Jesus em todas as circunstâncias da nossa vida. Gratos pela oportunidade de termos tido este culto, queremos encerrá-lo com um momento de oração, com o momento de falarmos com Deus. Oremos. Nessa manhã, fomos alimentados pelo Teu amor e pela Tua palavra. Obrigado pelo encontro que tivemos contigo e pelo chamado que recebemos de ser seus discípulos. Dá-nos que Teu Santo Espírito conserve em nós essa palavra que nos foi anunciada e nos capacite dia após dia
a nos colocarmos atrás de Jesus Cristo em todos os âmbitos de nossas vidas, seja nas alegrias como nas adversidades, nas escolhas a serem tomadas e na forma como lidamos com o nosso próximo. Ensina-nos a caminhar atrás de Teu Filho todos os dias, até que Ele volte para nos buscar. Que a Tua palavra, Deus, seja pregada e que ela nos conduza a um modo de vida diferente daquele que o mundo ensina. Ajuda-nos a sermos cristãos exemplares e que fazem diferença na sociedade onde vivem. Sociedade essa, Senhor, que tem trilhado os seus próprios caminhos, tem se afastado cada vez mais de Ti. Pedimos-te, Senhor, que em nossas famílias também haja espaço para vivermos contigo. E que por meio do nosso caminhar contigo, nossas famílias desfrutem do Teu amor. Que esposo e esposa se amem e amem aos seus filhos, e que todos sigam o seu propósito. Ajuda-nos, ó Deus, que como paróquia Castelo Forte, caminhemos atrás de Ti, seguindo Teus passos e fazendo a Tua vontade. Ajuda-nos a ser sal e luz em nosso bairro e na nossa cidade. Que tudo o que fizermos seja para a honra e glória do Teu santo nome. Cuida daqueles que estão doentes, Senhor. Cuida tanto daqueles que estão com problemas de saúde física, como também saúde emocional, saúde espiritual. Como um pai amoroso que cuida dos seus filhos, esteja Tu cuidando de cada um e cada uma de nós. Os mesmos pedidos específicos por determinadas pessoas que nós fizemos semana passada, queremos também reforçar neste domingo. Queremos pedir pelo Sr. Dório, marido da Dona Lucila, pela recuperação da Andréa, pela batalha da Lúcia contra o tumor cerebral, esteja cuidando, protegendo, sendo refúgio, Senhor, sendo castelo forte na vida dessas pessoas. Tu és um Deus de amor e nada pode nos separar desse Teu amor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Te pedimos também que esteja dando conforto e amparo para a família e para os amigos enlutados com o falecimento da senhora Vale Heintraud Schwemeli. Que a certeza do cumprimento das Tuas promessas e a certeza do Teu infinito amor por cada um de nós possam ser motivos de esperança e paz no coração, principalmente nesses próximos dias onde a saudade vem. Senhor, tudo mais que nós queremos Te pedir, queremos colocar diante da Tua presença, nós fazemos por meio da oração que Jesus Cristo nos ensinou, unindo nossas vozes e orando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber as bênçãos do nosso Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus os guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus os guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus os guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus.
pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus os guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus os guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Alimentados pela palavra do Senhor, abençoados e guardados no poder e no amor de Deus, vamos em paz e caminhemos atrás de Cristo todos os dias dessa semana e todos os dias da nossa vida. Amém. Um forte abraço virtual para todos vocês, desejo um ótimo domingo, uma abençoada semana e nos vemos no próximo domingo, no próximo culto. Tchau!